Olá, começa nesse instante mais uma edição do Agora TV. Hoje o portal de notícias Agora RN tem a satisfação de receber em seus estúdios a senadora Fátima Bezerra, do Partido dos Trabalhadores. Tudo bem, senadora? Boa tarde, Alex. Prazer estar aqui no portal Agora RN e um abraço para os telespectadores. Senadora, estamos na iminência aí, no desdobrar dos dias desse processo que transcorre o impeachment da presidente, hoje afastada, Dilma Rousseff. É uma situação que ainda está se resolvendo no país, após a Câmara ter aprovado o impeachment e agora o Senado está com sua comissão processante. O que é que leva a senhora a adotar uma postura e uma posição de que, a despeito dos placares que colocam o impeachment consolidado no Senado, haver um desfecho diferente, ou seja, com o retorno da presidente Dilma Rousseff ao comando do país e não afastamento dela, impedimento dela total? Olha, Alex, primeiro eu estou cada dia realmente mais convencida de que nós vamos reverter esse placar no Senado. E digo mais, se você olhar a própria grande mídia a nível nacional, parte dela inclusive, que tomou partido, que é a favor do afastamento da presidenta Dilma, mas essa mídia, a nível nacional, tem publicado um placar onde coloca que, por exemplo, se a votação fosse hoje, o governo biônico de Michel Temer não teria os 54 votos. Não sou nem eu que estou dizendo, é a grande mídia que está colocando. Segundo, acho que os fatos recentes têm contribuído cada vez mais para perder força junto à opinião pública, junto à sociedade, à defesa do impeachment. E esses fatos têm reflexo no Senado. Vou citar aqui alguns rapidamente. Por exemplo, a fotografia do Ministério, né? É uma fotografia que lá é a velha política, é a velha direita, quer dizer, é um ministério que, pasme, não tem uma mulher no primeiro escalão, não tem representante das minorias, né, do negro, um ministério que é formado, né, só de homens, né, ricos e com detalhe, sem voto, né? Por outro lado, o desmonte que ele fez quando extinguiu várias estruturas de Estado importantes, como o Ministério do Desenvolvimento Agrário, extinguiu o Ministério da Previdência, o próprio Ministério da Cultura extinguiu, depois houve a mobilização, eles estão recriando. Por exemplo, ele acaba com estruturas importantes como a Secretaria voltada para a promoção da igualdade racial. Ou seja, do ponto de vista do Ministério, é um retrocesso sem tamanho. Repito, é um ministério formado por homens ricos, brancos e sem voto. Com relação às medidas, mais grave ainda, quando ele traz agora a chamada uma ponte para o futuro, que tinha sido o programa formulado pelo PMDB, e esse programa, uma ponte para o futuro, ele significa um retrocesso brutal. De um lado, ataque à soberania nacional, privatização do pré-sal, etc. E, por outro lado, revogação dos direitos sociais, que vem desde a Constituição, né, como a CLT, como a questão da aposentadoria, como a questão da vinculação das receitas para a área da educação, da saúde, tudo isso que ele está querendo desmontar. Então, concluindo, diria que essa conjuntura, associada ainda a outro fato, que teve um grande impacto, que foi a divulgação dos áudios que relatam as conversas entre Jucá, nada mais, nada menos do que o senador Jucá, o braço direito do governo Michel Temer, tanto é que foi alçada a condição de ministro do Planejamento, não durou 48 horas. Por quê? Porque apareceu o Jucá conversando com o senhor Sérgio Machado, que era ex-diretor da Transpetro, que foi exonerado na época do governo Dilma, porque está sendo acusado de corrupção na Lava Jato. Pois bem, essas conversas entre Machado, Jucá, Renan e Sarney
desmascararam aquilo que a gente vem dizendo o tempo todo, que um impeachment, na verdade, é uma farsa, ou seja, aquilo que a gente vem dizendo o tempo todo, que é um golpe travestido de pedido de impeachment, porque não tem embasamento legal, e que um dos objetivos desse golpe seria, inclusive, abafar, né, as investigações, conter as investigações da Lava Jato. Isso saiu da boca dos próprios golpistas. Jucá disse lá sem cerimônia, dizia ele a Machado: olha, nós temos que tirar essa mulher, nós temos que afastá-la, a mulher Dilma, porque se a gente não afastá-la, não tem como conter essa sangria da Lava Jato, não tem como parar a Lava Jato, e se essa Lava Jato continuar, vai chegar em nós. Então acho que esses fatos, enfim, tiveram peso, estão tendo um peso grande, estão tendo reflexo lá dentro do Senado. Por isso afirmo com toda convicção, eles não têm mais os 54 votos para afastar a presidenta Dilma, daí a nossa perspectiva clara de que nós vamos reverter. A senhora falou em diversos tópicos que embasam hoje o questionamento que o Partido dos Trabalhadores faz em relação ao governo Michel Temer, mas eu queria me ater a esse último item que a senhora citou, diz respeito a esses áudios do Sérgio Machado, que na visão da senhora, conforme a senhora colocou, são áudios gravíssimos, né? Sim. Eu pergunto à senhora, esses áudios são o que embasam, parte deles, o pedido de prisão que foi feito pelo Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot. A senhora então, significa dizer que a senhora então apoia e concorda com esse pedido de prisão e é favorável à prisão dos senadores? Olha, primeiro, volto a dizer, as denúncias são muito graves, porque, veja bem, foram em busca de pedalada fiscal, de adição de decretos suplementares, instrumentos de gestão orçamentária, rotineiros, usados por todos os gestores. Portanto, isso não passa de meros artifícios para rasgar a Constituição e promover o afastamento de uma presidenta da República. Porque, à luz desses motivos que foram alegados para afastar a presidenta Dilma, eles não se constituem crime de responsabilidade de maneira nenhuma. Por isso que quando nós trazemos o áudio de Jucá à tona, para ficar claro, né, claro, escancarado, como o próprio Jucá disse, aquilo que a gente já vinha alertando, que afastar Dilma era para conter a Lava Jato, bem como implementar a chamada Uma Ponte para o Futuro. Com relação aos pedidos de prisões, eu acho o seguinte, Alex, tem que ser tudo investigado. Claro que salvaguardado o direito de defesa, porque isso é sagrado, está na própria Constituição. Mas a Procuradoria-Geral, ao fazer esses pedidos, isso tem que ser analisado, porque é aquela velha máxima: salvaguardado o direito de defesa, quem for inocente que seja inocentado, quem for culpado que pague com os rigores da lei. Ou seja, a senhora não tem ainda um posicionamento se é favorável a essas prisões? Olha, o próprio Congresso está pedindo para ter acesso ao conteúdo das delações. Inclusive eu faço a pergunta justamente para esclarecer, porque existe um movimento no próprio Congresso no sentido de evitar que se torne tão suscetível os senadores que estão sendo alvo de pedido de prisão. Tem um movimento do qual eu não faço parte. Eu acho que o que a sociedade espera nesse momento é que tenhamos mais informações do ponto de vista do detalhamento dessas gravações, porque tem muitas informações que precisam vir à tona. Então, é necessário, né, que se escancare tudo isso, né? A gente sempre colocou que as investigações elas não podem ter caráter seletivo, de maneira nenhuma. Elas têm que ser transparentes, claro, repito, à luz da própria Constituição. No caso do Jucá, é bom que se diga aqui que ele estava respondendo já a um processo por quebra de decoro no Conselho de Ética. Infelizmente, o presidente do Conselho de Ética arquivou o pedido contra ele no Conselho de Ética, depois de um fato tão grave como esse. Mas, corretamente,
o PDT, junto com o PT, com o PCdoB, com setores do PSB, já entraram com pedido para desarquivar o processo de quebra de decoro parlamentar contra Jucá no Conselho de Ética. Você tem, por exemplo, a situação do Eduardo Cunha. É evidente que a situação do Eduardo Cunha é muito mais grave, nós temos que reconhecer isso. Por que é grave? Porque ele já é réu. Ele não está sendo investigado, ele é réu. Réu, ou seja, já existe comprovação, né, de que ele ocultou bens, de que houve enriquecimento próprio, desvio de recursos através de contas para o exterior, propinas e mais propinas. Então, Eduardo Cunha já é réu. Aliás, é inaceitável que, diante da gravidade que é a situação de Eduardo Cunha, ele esteja ainda à frente, né, da presidência da Câmara. Mas eu resumiria dizendo o seguinte, Alex, ninguém está acima da lei. Mais do que nunca, a Constituição exige que tudo seja passado a limpo. Agora, repito, sem ferir a legislação. Volto a colocar, as pessoas têm o direito de se defender e deverão fazê-lo nos fóruns adequados. Se comprovar sua inocência, tudo bem. Se não comprovar, que seja punido com os rigores da lei. O que eu acho é que a gente tem aqui que deixar claro é que esse golpe contra a Constituição, contra a democracia, travestido de um pedido de impeachment sem sustentação do ponto de vista jurídico, que tinha como um dos objetivos conter a Lava Jato, conter os processos de investigação em curso, por isso mesmo que esse golpe precisa ser desmascarado, por isso que a gente precisa resgatar o respeito à democracia, à soberania popular e a presidenta Dilma voltar ao cargo para o qual ela foi eleita com mais de 54 milhões de votos. E com um detalhe, né? Tentam condenar uma presidenta que não fez nenhum ato de corrupção, nenhum, absolutamente nenhum. Uma mulher honesta, uma mulher, inclusive, que os próprios adversários reconhecem que ela, enquanto presidenta, ela promoveu o incentivo às investigações, Portal da Transparência, Lei do Acesso à Informação, a Controladoria Geral da União, que ganhou status de ministério desde a época do governo Dilma, o respeito que, desde o governo Lula, aliás, o respeito que nós demos à instituição Ministério Público, inclusive nomeando o primeiro da lista, acabando com aquela figura do engavetador geral da República, os investimentos feitos na Polícia Federal. Então é inegável, meu Deus, que preferências partidárias à parte, diferenças ideológicas à parte, há de se reconhecer a contribuição que os governos Lula e Dilma deram no processo de investigação, aperfeiçoando as instituições do Estado brasileiro no que diz respeito à investigação e, consequentemente, o combate à corrupção e o combate à impunidade. Por isso que nós queremos afirmar, além de ser um ataque à democracia, à soberania popular, seria de uma injustiça inominável, de repente, arrancar a PA do poder uma presidenta, está entendendo, que contribuiu exatamente para que os malfeitos e a sujeira debaixo do tapete viesse à tona. Ou seja, Alex, eu me recuso a acreditar, está entendendo, que o Brasil, pós-ditadura militar, não tem nem 30 anos a nossa jovem democracia, a gente vai rasgar o pacto constitucional de uma maneira tão grave, que é ver um consórcio de corruptos querendo tirar do poder uma presidenta honesta. Ok, a gente encerra agora essa primeira parte da entrevista com a senadora Fátima Bezerra, convidando você a acompanhar também a segunda parte.